Vamos lá, as questões de física agora. O governo federal, por meio da Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, aprovou o projeto que permite a construção e operação do trem de alta velocidade entre Rio de Janeiro e São Paulo. O trem proposto pode ligar Rio de Janeiro a São Paulo em 1 hora e meia. Inclusive, já existe um mapa ferroviário da região a ser explorado e análise que sugere 2 paradas no trajeto, em São José dos Campos e em Volta Redonda. Considerando o comprimento do trajeto proposto, seria de 450 km. Qual é a velocidade média? Então vamos lá, gente. Velocidade média é o ΔS pelo ΔT. ΔS, quantos quilômetros? 450. Se ele está dando quilômetros, o nosso tempo tem que ser em horas. Se eu tenho 1 hora e 30 minutos, eu estou falando de 1 hora e meia, 1,5 horas, que é a mesma coisa que 3 sobre 2. Agora é só inverter a equação. 450 é 2 dividido por 3. 450 por 3 é 150, vezes 2, resposta é 300 km por hora. Questãozinha tranquila de cinemática. Vamos dar sequência. Vamos lá. Questão 52. Ótima questão essa. Nem vou ver as respostas aqui para analisar, porque realmente a questão confunde muita gente. Uma bolinha de peso P rola sobre uma mesa horizontal de altura H após atingir a borda da mesa. Inicia uma queda descrevendo a trajetória mostrada. Beleza. Considerando desprezível a incidência do ar, o gráfico que representa a intensidade da força resultante sobre a bolinha em função da altura em relação ao solo durante a queda. Ou seja, ele quer durante a queda. Ele não está falando na hora que ela encosta na mesa até o momento que ela encosta no chão. Então, são em todos nesses momentos aqui que está passando a bolinha. Pergunta é, e a força-peso? Como que ela é? Gente, peso, se a gente está falando de peso, peso é a força que vai para baixo. Peso sempre é a força que vai para baixo. Quem gera essa força? A aceleração. Que aceleração? A aceleração da gravidade. Por isso que força é PMG. Durante a queda, a bolinha mudou sua massa? Ela ganhou ou perdeu massa? Não. A gravidade altera? Não, sempre 10 metros por segundo quadrada. Então, sempre a intensidade da força, ela é constante. Ela é constante desde o começo até o fim. Aqui ela está caindo consideravelmente, subindo a ser exponencial, subindo linear, e aí é constante. Fácil, questãozinha tranquila. Vamos lá. O gráfico mostra o decaimento percentual da energia cinética de um projeto disparado pelo rifle AK-47 em relação à energia cinética que saiu, olha a palavra mágica, energia cinética que saiu da arma em função do deslocamento X na água. Beleza, então mostrando aqui a atenuação da energia cinética, quanto mais profundo na água, quanto vai chegando na água, quanto vai diminuindo. Sabe-se que o projeto disparado pela AK-47 tem massa de 8 gramas e que saiu com uma velocidade de 700 metros por segundo. Gente, está falando de massa e está falando de velocidade. Falou de energia cinética. Vamos lá. O módulo olha lá, módulo do trabalho realizado pela força de resistência da água sobre esse projeto. Entre o instante que saiu da arma e o instante que se encontrava a 0,30 metros. Ela é aproximadamente, então vamos lá, 0,30 metros no gráfico, é mais ou menos aqui, então ele falou que a energia cinética variou 0,4. Vamos ver agora, vamos montar tudo isso. Como que a gente faz? Primeiro, vamos achar a energia cinética. Energia cinética, a gente sabe que é mv² por 2. Vamos lá. Então a massa é de 8, só que 8 está em gramas, a gente tem que passar obrigatoriamente para quilogramas, vezes velocidade, que é 700, 2 vezes porque é ao quadrado. Corto 3 zeros, do 10 à terceira, 1, 2, 3. Isso, ó, lógico, né, gente? Dividido por 2. E ainda eu corto aqui 2 com 8, sobra 4. Vamos melhorar. Tá 4 vezes 7 vezes 70. 7 vezes 7 é 49. 49 vezes 4. 4 vezes 9, 6. 4 vezes 4, 16. Mas tem o 3 aqui em cima, 196. Então é 196. Não esquecer de adicionar o zero que eu não coloquei. Então, por enquanto, deu 1960 joules, que é a energia cinética que foi disparada. Beleza. E agora, como que a gente vai melhorar isso aí? Como que a gente vai fazer isso aí?
Quanto que atenuou? 0,4, ou seja, atenuou apenas 40% dessa energia. Então, se isso equivale, a 100%, quanto que vale? 10% não, 100% equivale a 40, que é o x que eu quero saber. Corta 0, corta 0, corta 0, corta 0, 196 vezes 4. 6 vezes 4, 24, 36, 38, 3, 4 vezes 3, 12, mais um 3, aqui vai dar 1176. Desculpa, 784. Peraí, que conta que eu estou fazendo aqui? Vamos ver de novo. Vamos lá, tem que dar 784. 4 vezes 9, 36 abaixo 6. 4 vezes 9, 36. Ah, mas já tinha um 2 aqui. 8, beleza. Sobra o 3. 4 vezes 3 é 4, com 7, 784. Isso mesmo. Então, meu x, nesse caso, é, na verdade, 784 foi o que ele perdeu. Só que a resposta aqui o pessoal vem na C. E tá errado. Por que que tá errado? Ele pediu o módulo do trabalho. Ele pediu o módulo do trabalho. E o que o trabalho tem a ver com energia cinética? O trabalho que ele pediu o módulo dele é igual a energia cinética final menos a energia cinética inicial. É aqui que é o peguinha, por isso que não é essa alternativa. Então, quanto que foi em módulo, né? Eu já sei, depois eu coloco positivo. Final foi 784, o tanto que atenuou, menos os 1960 de energia inicial. Isso tudo dá negativo 1176 joules. Essa é a resposta. Só que lembra que ele pediu em módulo? Se ele pediu em módulo, então esse número ele tem que ser positivo. E qual é o número que mais se aproxima disso? É 1180. Se eu tirar, então, 3 zeros, vai ficar 1,18 vezes 10 a terceira. Lembrando que é trabalho de energia cinética, hein, pessoal? É a energia cinética final menos inicial. Boa, vamos lá. Gelo e água líquida são a mesma substância em diferentes estados físicos. Um pedaço de gelo colocado em água líquida flutua, exato. Se a gente pegar aqui no potinho água líquida e um pedaço de gelo, flutua, que indica que a massa específica do gelo é menor. Massa específica é densidade. A gente está falando da densidade, perfeito. Nesses casos, quando certa quantidade de água líquida se solidifica, sua massa, o que acontece com a massa? Gente, a massa não muda. Se eu tenho 10 gramas de gelo, eu congelo, eu aumento? Eu diminuo? Não. Ela permanece constante. E o que acontece com o volume? O volume aumenta. Por que que aumenta? Se o volume aumenta, eu diminuo minha densidade. Consequentemente, ela consegue flutuar. Por isso que é a alternativa D. E isso a gente vê no gráfico de diagrama de fase, que mostra como até 4 graus negativa, até menos 4, atinge a maior densidade. A menor densidade, desculpa. A partir daí, depois ela costuma a aumentar a sua densidade. Beleza? Depois a gente vê esse gráfico no conteúdo assinado. 55, a questão também foi tranquila. Foi realizado um experimento para analisar o resfriamento de bebidas colocadas em um refrigerador. Nesse experimento, a temperatura de certa quantidade de suco foi colocada em recipiente de vidro e mantida no refrigerador e foi medida a cada 5 minutos. Os resultados obtidos estão aí na tabela. Analisando a tabela, conclui-se que a taxa em que o suco perdeu calor, ou seja, que resfriou, vamos lá, de 0 a 5 minutos, perdeu aqui 7,5. Depois da segunda parte aqui, ele perdeu quase 5. Depois aqui ele foi diminuindo, perdendo praticamente 3, aqui 2, aqui 1 ponto alguma coisa e aqui 1 ponto alguma coisa também. Ou seja, à medida que o tempo foi passando, a temperatura foi baixando cada vez mais devagar. Ou seja, que alternativa que é essa? A taxa em que o suco perdeu calor foi maior no início, no experimento, e depois diminuiu. Gente, que questãozinha simples, questão de Enem, né? Olha, nem 10 minutos de vídeo a gente já fez quase todas as questões. Eu vi como estava tranquilo. Vamos lá, tem mais algumas ainda. Certa massa de gás ideal sofreu uma transformação cíclica, PQRST,
mostrado um diagrama de pressão e volume, mostrando a pressão em Pascal e o volume em metro cúbico. Lembrando que é 10 a quinta Pascal. Entre os pontos P, Q, R, S, T, aquela na qual a massa apresenta menor temperatura. E como que eu vou saber que é de menor temperatura? A gente tem que fazer pressão vezes volume. Então, vamos lá de cada situação. Opa, melhorar aqui. Na situação P, Q, R, S e AT aqui. Vamos lá. Vamos aqui. P vezes V, vamos lá, pressão vezes volume. No P, a pressão é 1,5. Ah, mas é 10 a quinta, não tem problema, vai cortar para todo mundo. 1 vezes 10 a quinta vezes meio de volume. Isso aqui dá 0,75. Q, aqui no ponto Q, é 1,5 vezes 1,5. 1,5 vezes 1,5 é igual a... dá 3 vezes 2, 3 sobre 2 vezes 3 sobre 2, dá 9 sobre 4, então dá 2,25. A temperatura é muito alta, né? R é 1 vezes 2, dá 2. S dá meio vezes 2. Meio vezes 2 é igual a 1. T é 1 vezes meio, ou seja, o menorzinho. É o que tem menos nessa nossa tabelinha aqui. Consequentemente, é a temperatura T. Olha que questão tranquila também. Vamos lá. Opa, uma questãozinha aqui de raio de luz, vamos lá. O raio de luz monocromático propaga-se em um meio e incide em uma lâmina de faces paralelas, clássico de vestibular, formando um ângulo θ com a reta normal e a face da lâmina. Após atravessar a lâmina, esse raio emerge pela face oposta em um meio 3, formado um ângulo sigma, como está mostrando aqui. Beleza, mostrou o θ, mostrou o sigma, vamos lá. Considerando o meio 2 como meio de propagação da luz no interior da lâmina, o ângulo θ, vamos lá, o ângulo θ é igual ao ângulo o ângulo sigma, desculpa, vamos lá. O ângulo sigma é igual ao ângulo θ quando os índices de refração absolutos meio 1 e 3 forem iguais? Vamos analisar. Olha a questão aqui da imagem. Aqui vem o raio de luz. O raio de luz, na verdade, ele queria continuar, né? A tendência dele era ele vir para cá. Vou até trocar a cor. Ele queria vir nessa parte em verde. Essa era a tendência. Só que olha o que ele fez. Ele fechou. Ele fechou a perninha comparado aqui com a normal. Se ele fechou é porque o índice de refração absoluto 2 ele é bem maior do que o índice de refração absoluto do 1. Por isso que aqui ele forma o ângulo θ também. Na verdade não é só isso, né? Tem que pegar tudo. Beleza. E aí, o que acontece? Aí quando o raio de luz que está aqui em vermelho, que é a parte real, ele chega aqui no meio 3, o certo seria ele vir para cá se não tivesse mudando o meio de refração. Só que olha o que aconteceu com a reta normal, ele abriu a perninha, ele ficou mais tranquilo. Ou seja, é porque o refringente ele foi do menor para o maior. E nesse caso, a gente pode falar que se o ângulo θ for igual ao ângulo sigma, o índice de refração absoluto do 1 e o índice de refração absoluto do 3 têm que ser iguais para manter o mesmo ângulo. Se aqui fosse muito menor, o ângulo seria maior, mas como são iguais, e olha que legal, já é a alternativa A. Olha que tranquilo. Feixes de faces paralelas. Muito bom. 58. A esfera de massa m é presa à extremidade de uma mola de constante elástica K, que tem uma outra extremidade presa a uma parede que mostra a figura. Beleza, mostrando ida e volta através da mola. Essa esfera é posta a oscilar entre uma superfície plana horizontal e sem atrito. Situação em que o período de oscilação mostrou também, não precisava dizer, ele foi bonzinho para falar do período, que é 2π raiz de mk, e a frequência é F1. Vamos lá. Se a mola for substituída por outro de constante elástica 4K em vez de K, a esfera passa a oscilar com a frequência F2. Vamos lá. Lembrando, vamos primeiro achar o período. Mas nessa situação, eu vou colocar em letrinha. Eu sempre respondo todas as questões disso aí. Adote valores. Porque como é comparativo, no final das contas vai dar certo. Vamos adotar valores. Vamos lá, T1 é igual 2 vezes π, coloco o 3 porque a gente já sabe que o π é 3. Raiz. Se vai dar raiz, vamos tentar usar a menor raiz. A menor raiz é 2. A maior raiz é raiz de 4, que equivale a 2. Então tudo isso tem que valer
4, para a gente fazer a raiz. Então vamos lá. Então nesse caso, como é m por k, vou fazer o mais simples de todos. Já que eu vou mexer no k, eu vou colocar dividido por 1, ou seja, eu adotei que o k é 1 e a massa eu vou colocar 4, porque você colocou 4. Aqui vai ser raiz de 4, que vale 2. Então T1 é igual a 2 vezes 3 vezes 2. O meu T1 vale 4 vezes 3, 6, vezes 2, 12. Então T1 vale 12. Eu sei que não vale 12 exatamente, eu sei disso, mas a questão é que eu adotei os valores para ficar mais fácil. Só que lembra que ele está comparando frequência. Então a frequência 1 é 1 sobre o período. Então a frequência 1 é 1 sobre 12. Agora é fazer a mesma questão com o T2. Quem é o T2? É 2 vezes 3. A raiz de a massa não mudou, é 4. Só que agora ele falou que a constante é... A constante elástica é 4K. Então fica T2 é igual a 2 vezes 3, 4 sobre 4, 1. Raiz de 1, 1. Então 2 vezes 3 é 6. E como a gente compara isso? A frequência 2 é 1 sobre período. Nesse caso é o período 2. Nesse caso é 1 sobre 6. Qual que é a relação entre o F1 e o F2? O F2 ele é o dobro do F1, porque se eu multiplicar vezes 2 aqui, vai dar um sexto. Então é a alternativa E. Olha como fica mais fácil a gente adotar valores, fica muito mais tranquila. Vamos lá. Questão 59. A imagem representa o selo do Inmetro que indica o consumo de energia elétrica em um determinado aparelho ar-condicionado. Mostrando aqui as especificações, mostrou que a categoria A, ou seja, de boa economia de energia, o consumo total de energia ele mostrou aqui, o índice de desempenho, muito bom. Colocando todas as coisinhas aqui. Sabendo que o Inmetro considera que o tempo de funcionamento dos condicionadores do ar durante o ano é de 2.000. Então, durante o ano, ele fala que o tempo usado em média é 2.000 horas. A potência utilizada no cálculo do consumo de energia desse gerador foi aproximadamente quanto? Então vamos lá. Quanto que é potência? O que é potência? Potência é energia sobre o tempo, famoso joule por segundo, que dá watt. Então a gente tem que colocar em cima em joule e embaixo em segundo. Quanto que é a energia? A energia, ele deu aqui, ó, consumo de energia eólica, 708,4 kWh. KWh é uma unidade medida de energia. Então, já que ele falou aproximadamente, ele foi bonzinho, então eu vou colocar aproximadamente. Já que os números estão muito distantes, em vez de eu arredondar para 708, eu vou arredondar direto para 700. Vezes, lembrando que é quilowatt-hora. Quilo tem um 10 a terceira. Dividido por tantas horas. Quantas horas nós temos? 2.000. O peguinha era de falar do quilowatt-hora. Agora a gente vem aqui e brinca de cortar. 10 a terceira, corta com 1, 2, 3. Agora então sobrou potência igual 700 por 2. 700 por 2 é igual a 350. Oh, que beleza, hein? Questãozinha muito tranquila também. Última, questão 60, análise da figura, que mostra as linhas de força de um campo, perfeito, elétrico produzido por duas cargas elétricas de sinais opostos. E a figura 2 mostra as linhas de força de um campo magnético induzida por um ímã. Então vamos lá, aqui está mostrando do mais para o menos, quando tem influência elétrica, como ele sai até chegar no menos. É assim que funciona, retinho quando está paralelo e por aí vai. Uma bússola, mostrando aqui um ímã, na verdade, né, que é utilizado em bússola. Olha, interessante, sempre do norte pro sul. Ou está mostrando que o norte sempre é, entre aspas, positiva e o sul, entre aspas, negativa. As linhas de campo saem do positivo, como ele está mostrando aqui, e as linhas de campo entram no negativo, chegam no negativo. E aqui a figura 3. A figura 3 mostra linhas de campo produzido por... Se está saindo, é uma carguinha positiva. A. Uma carga elétrica negativa? Não. Isolada ou um polo norte isolado? Não. B. Uma carga elétrica negativa isolada? Não. É positiva. C. Um polo sul isolado? Não. O polo sul ele recebe linhas de campo? Não. D. Uma carga elétrica positiva e isolada? Sim. Por que é essa e por que não é o polo norte? Lembrando, se a gente está falando de polos, as linhas de campo elas variam, elas fazem outros tipos de movimento, por causa que tem a questão do polo. Quando ela está isolada, ela sai em linha reta.
Então, nesse caso, ela é uma carga elétrica positiva e isolada. Questãozinha básica e teórica de eletromagnetismo. Muito bom, essas foram as questões de física. Gente, com conteúdo de graça aqui, pessoal, por favor, compartilha, curta o canal, inscreve também para ajudar para a gente ter mais materiais sobre isso.